Glória a Deus, é glória a Deus. Venha abrir também em Gênesis capítulo 39. Mas primeiro vamos ler a palavra, o tema dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, abençoe mesmo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória a Deus. Eu queria roubar um. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus de O milagre. Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, irmãos, aqui nessa noite, ela é mais uma das que Deus tem muitas das vezes deixado para nós, porque a Bíblia, irmãos, ela é uma mensagem inspirada por Deus, mesmo que foi o homem que escreveu, mas foi uma palavra inspirada por Deus. E aqui está mais um padrão moral que Deus deixa para nós, porque antes disso acontecer na minha vida, todos os irmãos aqui sabem que Deus, ele exige algo de nós. Glória a Deus. Antes dessa palavra se concretizar na minha vida, Oh, Deus, ele exige que a gente, ou seja, Deus tem um plano moral que a gente tem o quê? Seguir o mandamento dele. Bem aqui no início da palavra, o Senhor fala assim, ó, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então, para isso acontecer na minha vida, irmãos, para onde eu tocar a minha mão e a prosperidade ela surgir, eu tenho que primeiramente ser fiel a Deus. verdade. Não adianta eu receber essa palavra, mas antes de prestar atenção, que eu tenho que seguir o plano de Deus, que é o quê? Seguir o mandamento dele. E qual é o mandamento deles, irmão? Deus, eu sei que Deus, ele deixou um mandamento aqui, mas qual foi o que Jesus Cristo falou? Que é o amarás ao Senhor teu Deus de toda, e acima de tudo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o seu pensamento, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti. Então esse é o plano moral de Deus. É isso que Deus passa para nós. É isso que Deus tem passado aqui para nós nessa noite. Que para nós, irmãos, receber isso daqui, primeiramente, eu tenho que me dedicar a Ele, eu tenho que me santificar, eu tenho que ser fiel. Porque Deus, Ele quer dar as coisas para nós, Ele quer fazer a gente pessoas prósperas. Mas para isso acontecer, irmãos, é necessário que a gente cresça, é necessário que a gente se santifique, é necessário que a gente seja fiel. É por isso, irmãos, que eu quero que os irmãos abram outra mensagem aqui nesta noite, que é no capítulo de Gênesis, capítulo 39. Eu vou estar falando nessa noite de um personagem na Bíblia, irmão, que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que passar por muita luta, por muita coisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ao Senhor é Deus. Amém? Amém. Capítulo 39 de Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou
da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Amém. José achou graças aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que Deus quer falar com cada um nessa noite, irmãos, através desta mensagem, através da reflexão da vida desse homem, é porque antes dele se tornar governador, irmãos, ele primeiro, antes dele se tornar governador do Egito, Deus, que milagre. Aleluia. houve um processo, irmãos. Mas José, se eu acompanhar a trajetória de José desde o início, que eu creio que todos aqui conhecem a história de José. José foi um dos filhos de Jacó, um dos 11, que na velhice de seu pai, foi um dos filhos amado por Jacó. Por quê? Não foi só por causa que era filho de Raquel, a mulher que ele mais gostava. Não era por causa disso. Não foi só por causa disso que José era um dos filhos preferidos de Jacó. Mas era porque ele era um homem que ele era honrado e nele havia honra. Não é tão tal que o pai dele criou uma túnica de várias cores. Por que ele criou essa túnica de várias cores? Porque essa túnica representava honra. Então, os irmãos, enquanto os irmãos dele havia somente uma, ou seja, a túnica de cada um havia só uma cor, a dele existia várias cores, porque ele era um homem especial, porque ele era honrado pelo pai dele, e ele honrava o pai dele. Então mas antes disso, irmão, eu sei que o mandamento de Deus, ele só foi revelado à humanidade um certo tempo depois. Mas José, ele já praticava um desses mandamentos, que é o quê? Honrar o teu pai e tua mãe. Glória a Deus. E José, irmãos, ele era um homem muito fiel a Deus. Deus se agradava dele por causa disso, porque nele havia fidelidade. Ele era fiel a Deus. Então Deus se agradava do caráter dele diante da presença dele. É tão tal que os irmãos sentiram inveja dele. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui nessa noite, irmãos, porque antes dos irmãos atentar contra a vida dele, foi algo José, porque Deus José teve um sonho, que ele estava atando os feixes, e que o feixe dele estava de pé, e que o feixe dos irmãos dele pegava e se dobrava diante do dele. Logo depois, José teve outro sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele, certo? Só que o que aconteceu? José foi lá e contou o sonho. E os irmãos deles, enfurecidos, porque ele já sentiu inveja dele, foi lá enfurecido, atentava contra a vida dele. O que essa palavra quer dizer aos irmãos nessa noite? É porque se Deus te der um sonho, se Deus te der uma revelação, não fale para ninguém. Porque a partir do momento que você falar, dependendo da pessoa que você falar, ela vai sentir a inveja de você, ela vai atentar contra a sua vida. Ela vai tentar destruir aquele sonho que Deus deu para você, mas você, em vez de ficar calado, foi lá e abriu a boca e falou. Oh, Deus, é verdade. Meu Deus. Mas como Deus já tinha um plano, irmãos, na vida de José, Deus já tinha um plano na vida de José, ou seja, mesmo os irmãos
mesmo os irmãos dele tentando contra a vida dele, mesmo lançando ele no poço, mesmo vendendo ele por os ismaelitas, o plano de Deus, ele não parou por aí, irmãos. O plano de Deus, ele não parou por aí. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi vendido por os ismaelitas e de lá ele foi parar no Egito como escravo. De um homem livre foi parar no Egito como escravo. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus estava com ele. Porque José, por toda essa situação que ele passou, ele era um homem fiel, ele era um homem honrado. E é esse aspecto que Deus quer que a gente tenhamos diante da presença dele. Por quê? Porque para a palavra de Deus, para essa palavra que é do tema dessa noite, se concretizar na minha vida, eu tenho que ser um homem honrado, mesmo nas situações difíceis, igual se encontrava José. José, lá na feira do Egito, sendo vendido como escravo. Então ele achou graça nos olhos de quem? Do capitão, do oficial do rei do Egito. De quem? Potifar. Potifar então pegou José, comprou ele e colocou logo ele sobre o que? Administrar a sua casa, administrar todos os seus bens. A única coisa que José, ele não tinha poder, era sobre o que? Sobre a mulher dele. Mas a palavra de Deus vai falar que devido José ter achado graça aos olhos de Deus, e devido ele ser fiel, irmãos, o que aconteceu? Ele achou graça até mesmo sobre os olhos de Potifar. Então, Deus colocou ele sobre acima de tudo o que estava sobre o poder do rei, do capitão Potifar. Só que, o que acontece? Não sendo suficiente, irmão, porque o inimigo, a todo momento, irmãos, todo momento o inimigo, ele vai se levantar contra as nossas vidas. Mesmo que você, irmão, mesmo que José foi vendido como escravo, mesmo que depois ele se tornou, mesmo sobre o poder de Potifar, um homem livre dentro de sua casa, mas logo então se levantou o inimigo novamente, usando quem? A mulher do capitão, para quê? Para tentar contra a vida dele. É assim que o inimigo faz, irmãos. Ele tem se levantado todos os dias contra as nossas vidas. Quando a gente começa a se aproximar da presença de Deus, quando Deus começa a dar o controle de algo nas nossas vidas, lá vem o inimigo para quê? Tirar essa intimidade que a gente tem com Deus. Essa intimidade que Deus ele passa para nós, irmãos. Porque eu tenho certeza, irmãos, Deus não dá nada de graça para ninguém. E quando Ele dá, porque Ele sabe que você é capaz, mas também quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Mais Ele cobra. Quando eu preguei a primeira vez, eu recebi uma oportunidade, o pastor não tinha faltado, e a missionária pegou e falou assim: irmão Diogo, eu quero te convidar para você pregar a palavra nessa noite. Beleza, eu fui lá e preguei a mensagem, depois eu fui embora para casa. E nessa noite, a primeira vez que eu preguei a palavra, irmão, Deus me deu um sonho. E nesse sonho que Ele me deu, Ele me alertava de algo. Que Ele foi e falou para mim desse jeito assim, que a partir do momento que eu comecei a falar do amor dEle, Ele falou assim, que tudo que eu falar em vão, que não ser da parte dele, eu vou prestar conta no juízo. Então, a partir desse dia, irmãos, eu peguei e falei assim, aí eu entendi o mistério de Deus. Porque não é fácil, irmãos, eu vim aqui e começar a falar palavras que não é da palavra de Deus. Porque isso daqui, irmãos, a gente vai prestar conta um dia. Isso daqui vai prestar conta, todos nós vai prestar conta um dia, irmãos.
Então, irmãos, José, para ele chegar aonde ele chegou, para ele se tornar governador do Egito, irmãos, houve um processo. Ele teve que passar por uma luta, por uma dificuldade, igual a gente passamos hoje. Muitas das vezes, irmãos, a gente está num lugar e a gente não entende por que a gente está passando por aquela situação, por que a gente está passando por aquele problema. Aí, mas muitas das vezes é Deus pegando, construindo o seu ministério, é Deus muitas das vezes querendo te entregar a prosperidade, querendo te entregar aquilo que você tanto pediu. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente pega, uns joga fora e outros abraça, né? Outros abraça com gosto, né? Então, Deus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a mulher tentou contra a vida de José, a Bíblia fala que José, devido ao seu homem fiel a Deus, temente, pegou, ele não caiu nos laços da mulher, o capitão da guarda do rei Potifar. Mas o que aconteceu? O inimigo é tão sujo, irmãos, que pegou e mentiu, falando que ele havia abusado dela. Então o capitão Potifar teve que lançar ele na cadeia. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que mesmo ele na cadeia, as mãos dele prosperavam, tudo o que ele fazia prosperava, tudo aquilo que ele tocava prosperava, irmãos. E Deus era com ele, até na cadeia, irmãos. Deus era com José. Aleluia. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Deus. Mas, irmãos, Ao Senhor. mas você vê, mas Deus, quando Ele quer te entregar algo, quando Ele quer te entregar uma bênção, quando Ele quer te entregar um dom, uma unção ou um ministério, irmãos, muitas das vezes Ele vai criar uma situação para isso. Assim como Ele criou com José. Porque na mesma prisão onde ele estava, irmãos, havia 2 servos do rei. Havia um padeiro mor e havia o copeiro mor. Só que esses 2, irmãos, tiveram sonhos. E nesses sonhos, José decifrou os sonhos dele. E o que aconteceu? Um morreu, que foi o padeiro mor, e o outro foi o que? Recebeu de volta a honra. A honra de levar o que? A taça na mão do rei. E o que aconteceu? Em cima disso, Deus já estava criando uma situação na vida de José. Por quê? Porque era necessário ele chegar aonde ele chegou, irmãos. Era necessário, irmãos, ele chegar na onde ele chegou. Só que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que passou, não foi assim de uma hora para outra. Teve um período de tempo para que isso acontecesse na vida dele, para que ele recebesse aquilo que Deus já estava preparando para ele. Então, o que Deus quer dizer nessa noite, irmãos, que você pode já ter muito tempo esperando algo de Deus e até agora não recebeu, mas continua firme, irmão. Porque Deus te prometeu, Ele é fiel Ele vai criar uma situação para te abençoar, irmãos. Mesmo que você pega, olha para um lado e para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê nada, irmãos. Mas confia, se Deus prometeu, se Deus revelou através do vaso, confia, espera. Olha que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Então o que Deus fez? Ele criou outra situação, irmãos. Agora ele criou a situação na vida de um homem, o que poderia, eu sei que a posição que ele estava foi dada por Deus, mas Deus criou uma situação com o homem que iria exaltar o homem de Deus para colocar aonde ele queria que ele estava. Ou seja, o que Deus fez? Permitiu que o rei do Egito, o faraó,
tivesse sonhos, e um dos sonhos que foi que a vaca magra engolia a vaca gorda, 7 vacas e 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, e as espigas boas, 7 espigas boas e 7 espigas ruins, que pegava e engolia as boas. E Deus permitiu que José tivesse a visão desse sonho do rei do Egito. Para quê, irmãos? Para que uma nova situação fosse criada. Para que uma nova situação era para exaltar o homem de Deus. Porque José era um homem fiel, íntegro. Nele havia honra, irmãos. E Deus pegou e colocou ele sobre o governo, ó Pai, sobre o governo do Egito. Para que a família dele não perecesse, para que o povo dele não perecesse, para que a obra de Deus desse continuidade através do ministério de José, porque através do ministério de José é que estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome de Deus. E é assim que Deus tem trabalhado muitas vezes. Eu vejo uma criança dessa aqui, ó, quer ver? Eu vi um dos meninos aí, aqueles ali, ó. Homens de Deus aí, ó. Para dar continuidade àquilo que Deus tem na vida do pastor Vilmar. Eu tenho certeza que essas crianças, todos, até esse daqui, ó. Esse dia eu estava acompanhando a pregação dele no Facebook. Minha esposa ali está de prova, não? Aí, até fiquei assim, maravilhado, porque o que Deus vem fazendo na vida dos filhos do pastor Vilmar é de Deus mesmo, porque quando eu conheci esse homem, os meninos ainda deles assim, não acompanhavam para a igreja, mas não estavam assim fluente, né? E Deus tem usado essas crianças aí, ó. Eu estava vendo esse daqui cantar, eu até fiquei maravilhado. Ele cantando voz da verdade. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz, irmão. Para dar continuidade à obra dele, mesmo que a igreja ela se corrompe ali, mas ela se abre aqui para honrar o nome dele. Mesmo que ela se corrompe ali, ela abre aqui para honrar o nome de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus ele está à procura de pessoas que estejam à disposição de fazer a obra dele, a vontade dele, porque a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos. Ó Pai, tempos, ó, que está revelado pela palavra de Deus no livro do Apocalipse. E a gente já está vivenciando esse tempo, mesmo que falta muita coisa para acontecer ainda, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela está se cumprindo em nosso meio. A palavra de Deus, ela já está se manifestando aqui em nosso meio, em nossas vidas, e é necessário que a gente continue firme, é necessário que a gente continue na presença de Deus. Mas a palavra de Deus vai falar desse jeito, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, irmão, se você é fiel a Deus, se você busca Ele, você pode ter certeza que as coisas vão cooperar para você. As coisas vai dar um jeito de se encaixar para você receber aquilo que você está esperando, irmão. Aquilo que você está esperando. Eu antes de casar, irmão, eu passei uma luta muito grande com a minha esposa. O que eu quis dizer com o sonho de José, dele ter contato, é o que aconteceu comigo, porque quando a gente teve essa iniciativa de casar, e a gente tinha esse sonho, porque é o sonho de todo homem e mulher de Deus, ainda mais a gente que quer fazer a vontade, a obra de Deus, a gente tem esse sonho e a gente não vigiou,
a gente contou, abriu a boca para pessoas que não devia. E o que aconteceu? Muita coisa aconteceu, irmão, porque houve uma dificuldade, uma barreira, não foi fácil. Eu tentava de um lado, ela tentava de outro. A gente teve um problema com a documentação dela, algo que para a Defensoria Pública ia levar 2 anos. 2 anos, irmãos. Só que quando Deus está no negócio, o homem pode dizer que vai levar 2 anos, mas para Deus vai levar em torno de 3 meses. Foi o que aconteceu com nós. Eu e ela já estávamos aflitos e eu pensando, eu falei assim, não, Senhor. Eu falei, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, na vida dela, de nos unir para fazer atual, porque Deus, irmãos, Ele jamais vai unir 2 pessoas só para ficar de bobeira aí. Ele vai unir 2 pessoas por pessoas que têm propósito com Ele. Ele só vai unir 2 pessoas, irmãos, quando há um propósito. Um propósito. Então, irmãos, o que aconteceu? Tá, que minha esposa, ela teve que ir no estado dela, que é o estado do Pará, e para ir no local onde ela tinha que pegar essa documentação, era necessário ela viajar de barco. E mesmo ela não querendo, mas ela foi, porque é um lugar que tem muito naufrágio e era necessário ela ir lá. Ela, na época, nós não tínhamos muitas condições, mas Deus, Ele prosperou nas nossas vidas. Deus é fiel, né, igreja? Ela foi para lá, conseguiu ir. Aí ela foi nesse lugar que é na ilha de Ponta de Pedras, que é onde ela nasceu. Só que antes disso acontecer, irmãos, ela foi para a casa de uma missionária, uma mãe de criação dela, e nessa casa, irmãos, ela tinha o conhecimento de um advogado que ele trabalhava na Defensoria Pública de lá. E ele falou a mesma coisa para ela, que isso levava 2 anos. Só que, o que aconteceu? Ele pegou, olhou para minha esposa e falou assim, não, mas como eu vejo que você é uma pessoa especial, e eu sei que Deus está velando por você, faz assim. Ele falou, isso foi na segunda-feira? Ele falou numa segunda-feira, irmãos. Aí ele falou assim, ó, pega seu pai ainda é vivo? Aí ela falou, sim, ele ainda é vivo. Então ele falou, pega seu pai, sexta-feira vai lá na defensoria tal, que você vai pegar essa certidão e você não vai pagar nada. Que é aqui no estado de Goiás, para você casar hoje em dia, você tem que ter uma certidão expedida no prazo de 6 meses. Então foi necessário a gente tirar a outra certidão. Mas pela honra e glória do Senhor, ela encontrou esse defensor público, e esse defensor público pegou e deu uma declaração para ela, no qual ela foi na terra dela, na ilha, né? Na ilha onde ela nasceu. E pela honra e glória do Senhor Jesus, ela conseguiu essa certidão. E hoje estamos casados, irmãos. Aleluia! Deus, ela abençoou, porque havia um propósito. Mas a gente só passou por tudo isso. Eu creio que Deus, Ele faz assim, irmãos. Às vezes Ele deixa a gente fazer do nosso jeito, para ver até onde a gente vai. Porque muitas das vezes, Deus fala uma coisa, a gente não dá ouvido, tenta fazer do nosso jeito, e lá na frente, ó, pega e se estrepa e não dá certo. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, por quê? Para aumentar tanto a minha fé quanto a dela. Porque quando eu vi, irmão, eu falei assim, ó Senhor, agora está nas suas mãos. Se for para ser, ela vai lá, ela vai voltar com esse certidão em tal mês. Eu tinha conversado com ela, foi em novembro.
e ela tinha que ir nas férias dela em fevereiro, porque o pessoal não tinha liberado. E eu peguei e falei assim, ó Senhor, se for da tua vontade, até o último dia de fevereiro, ela vai voltar com essa certidão na mão. Aí o que aconteceu? Ela foi para lá em fevereiro, mesmo que demorou um pouquinho, mas no último dia de fevereiro ela chegou aqui com certidão na mão. Aí se concluiu o propósito de Deus nas nossas vidas. E é assim que Deus tem feito, tanto na minha vida quanto na vida dela. Mas a gente teve, irmãos, que ir se despindo diante de Deus, tirando coisas que não devia. A gente foi diante da tua presença de Deus, a gente foi se abstendo das coisas que não eram da vontade dele. Para que Deus pegasse, Ele viesse nos honrar, porque Deus, Ele ama isso, Ele ama a fidelidade nossa com Ele. Ele gosta que a gente honramos Ele, colocando Ele acima de todas as coisas. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus é essa, que a gente, diante dele, irmão, a gente tirando a nossa máscara, para que Ele venha nos exaltar. É o que o tema da campanha quer dizer nessa noite. Que a gente tem que se prostrar diante dele, tirar as nossas máscaras, para que a gente possa ser próspero aqui nessa terra, para que a gente possa poder ser próspero aonde a gente passar, aonde a gente tocar, para que o nosso celeiro ele venha se multiplicar, irmãos. Glória a Eu Deus. sei que o propósito de Deus não é só aqui, irmãos, porque o meu relacionamento, o relacionamento de cada um nessa noite com Deus vai determinar a nossa morada lá do outro lado, irmãos. Vai determinar a nossa morada lá do outro lado. Se eu tiver um compromisso com Deus aqui, irmãos, eu tenho certeza que a minha morada lá do outro lado vai ser lá no seio de Abraão, vai ser lá na Nova Jerusalém, é onde Deus tem preparado para cada um de nós, irmãos. É isso que Deus quer de cada um aqui nessa noite, que a gente procure aprontar diante de Deus mais. Deus quer que a gente se dedique mais a Ele, porque a gente está passando por momentos muito difíceis nesses dias, mas não quer dizer que Ele não possa fazer de cada um de nós pessoas prósperas, pessoas que venham a ser abençoadas sobre essa terra, porque é necessário, irmãos, é necessário a gente abdicar de certas coisas. É necessário a gente passar pelo processo, pela mudança. É necessário a gente, muitas das vezes, ser jogado no buraco, ser vendido como escravo, ser preso. É necessário, muitas das vezes, a gente passar por certas situações, porque Deus ele criou uma situação, mas não para nos envergonhar, mas sim para nos exaltar, irmãos. José, ele foi jogado no buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, irmãos, mas não para humilhar ele, para não defamar a imagem dele, mas para que ele fosse conhecido, irmãos, antes mesmo de estar lá em cima. Porque eu creio que se o irmão Vilmar ele está na direção dessa obra hoje, ele deve ter passado por muitas coisas que muitas das vezes o diabo pode até tentar envergonhar ele, mas ele não conseguiu. E ele está aqui nessa noite como um homem honrado, ele está aqui nessa noite como um homem, ou seja, como um homem fiel a Deus. E eu creio que Deus tem prosperado na vida dele. Eu creio que Deus tem, muitas das vezes, até mesmo dado condições para ele estar mantendo esse lugar. Eu tenho certeza que Deus tem abrido as portas. E eu tenho certeza que o ministério dele não vai parar só aqui. Eu tenho certeza que o ministério dele vai crescer mais em outros lugares. Porque o propósito de Deus, quando a pessoa leva a palavra
a verdadeira palavra, irmão, Deus, Ele quer que essa pessoa se multiplique, ela quer que essa pessoa expanda, ela quer que o ministério dele não se para por aqui, irmão. E é o que o irmão Vilmar, ele é um homem, eu tenho visto, esses dias eu estava até comentando lá na garagem, o irmão Vilmar, porque realmente Deus mudou a vida do irmão, realmente, quando eu conheci o irmão Vilmar, ele nunca deixou de ser essa pessoa que ele é aqui, irmão, nunca deixou. Eu sempre, mesmo quando a gente trabalhava junto, mesmo quando ele não dirigia o ministério ainda, mas eu olhava para ele, eu via que ele era um homem diferente. E Deus tem honrado muito, eu tenho visto que Deus tem honrado ele, eu tenho visto que Deus tem abençoado ele. Eu sei que as lutas vêm, eu sei que muitas das vezes o inimigo tenta se levantar contra ele para tentar defamar, muitas das vezes até mesmo para denegrir, só que Deus tem feito dele assim como tem feito com José. Mesmo que ele muitas das vezes passa por uma situação, Deus tem tirado ele daquela situação, tem criado uma situação do qual Deus tem honrado ele, tem exaltado ele, tem abençoado ele, é assim que Deus tem feito. Você vê, ele trabalhava à noite, né, irmão? E Deus já tinha colocado no coração dele, porque a palavra de Deus fala assim, irmãos, que Deus, Ele é tanto aquele que coloca no nosso coração o desejo de querer, e Ele é o mesmo que realiza de acordo com a tua vontade. E o irmão Vilmar, quando ele falou desse ministério, dessa obra, quando ele falou desse ministério aqui, irmãos, que Deus já tinha revelado para ele até o nome do ministério, ele trabalhava à noite, não era? E Deus criou uma situação. Deus tirou o diretor, gerente, fez um rico agora. É que o pessoal não queria, né? Não queria. Eu sei, é o inimigo, porque o inimigo já estava querendo, já sabia que Deus tinha algo muito grande para entregar na vida dele. Mas, quando Deus tem um propósito, o que Deus faz? Deus tira o diretor, tira o chefe, vai tirando tudo e coloca uma pessoa lá para estar honrando aquele do qual Deus quer exaltar. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. José, antes dele ser governador, ele passou por tudo que passou, irmãos. Ele passou por tudo que passou. Mas Deus criou uma situação do qual só Deus e José poderia contornar. Por quê? Porque através de José, Deus deu a sabedoria para quê? Para ele ministrar a terra do Egito. Para ele ministrar, irmãos. Porque quando José tomou de conta da terra do Egito, irmão, durante 7 anos de bonança, Deus deu a sabedoria para quê? Para que eles tocassem e depois para passar os tempos do tempo que iria faltar alimento naquela terra antigamente. Deus pegou e tornou tanto o rei, através de José, um homem próspero. Um homem aonde passava dava fruto. Aonde passava o celeiro estava cheio. Aonde ele passava era abençoado. Glória a Deus! É tão tal que até a família de Deus, porque a Bíblia fala que, ou seja, começou tudo com o patriarca Abraão, né? Deus pegou e falou que através dele ia ser uma grande nação. Começou tudo com o patriarca Abraão, para que a gente pudesse estar aqui nessa noite. Mas foi necessário Deus criar situações. Foi necessário Deus criar situações. E para o ministério do pastor Vilmar está aberto aqui nessa noite, Deus criou uma situação na vida dele, no qual ele pôde passar por dia e está ministrando o evangelho dele, do Senhor aqui nessa noite. Está dando continuidade nessa obra aqui nessa noite.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui, Deus já está agradecendo essa oportunidade mais uma vez. Mais uma vez.